Olá, seja muito bem-vindo a esta aula aqui do treinamento A Ciência de Ficar Rico. Hoje eu vou falar para você realmente um assunto que é essencial para você realmente se alinhar com a ciência de ficar rico, porque tem a ver com a sua ação. É o modo certo de agir. O modo certo de agir. Então preste muita atenção nessa aula, porque somente através da sua ação é que você pode receber aquilo que você deu início através do seu pensamento. Então tudo começa no seu pensamento, mas para você efetivamente receber é tão somente através da sua ação. Por isso que é muito importante você aprender o modo certo de agir, porque é ele que vai determinar em última instância os seus resultados. Então os resultados eles só chegarão efetivamente em suas mãos, você só poderá usufruir daquilo que você deu início através do seu pensamento e através do seu desejo. Você só vai usufruir, você só vai ter em suas mãos esse resultado através da sua ação, porque você vive aqui no planeta Terra, você vive no mundo material e aqui no mundo material você precisa agir, você precisa trabalhar, você precisa receber dinheiro para que você possa trocar aquilo que você deseja por dinheiro, ou você possa trocar por serviço, ou você possa trocar por outro meio de troca. Mas o dinheiro é realmente o meio de troca mais eficiente, por isso que você precisa de dinheiro para que você possa ter as coisas que você deseja ter e trocar pelo dinheiro que você tem. Por isso você precisa agir. Então é muito importante você entender o seguinte: você precisa alinhar o seu pensamento com a sua ação. Porque aqui é onde muitos tropeçam e é onde muitos naufragam. É por não alinharem, por não unirem o seu pensamento à sua ação. Então, muitas pessoas têm excelentes teorias, têm excelentes ideias, mas por não conseguirem colocar em prática essas ideias, elas acabam naufragando, elas acabam ficando pelo caminho. Então, para você não ser mais uma dessas pessoas que estuda, que faz cursos, que se dedica muito ao estudo, mas não consegue colocar em prática, não consegue efetivamente fazer um plano executável, não consegue colocar em ação um plano executável, não consegue ter um planejamento organizado para colocar em ação essas ideias maravilhosas que muitas vezes você tem em sua mente e você não consegue colocá-las para funcionar. Então, por isso que é muito importante a sua ação, porque a ação, como eu disse, é que vai fazer com que o objeto do seu desejo seja efetivamente entregue em suas mãos. Então, você precisa unir a teoria à prática, o pensamento à ação. E como que você deve agir? Então preste muita atenção como que você deve agir. Você deve dar a cada pessoa maior valor em uso do que ela lhe deu em dinheiro. O que que isso significa? Significa que você precisa gerar mais valor à vida das outras pessoas com as quais você se relaciona. Então, em qualquer transação, em qualquer negociação que você fizer com as pessoas, você precisa ter isso em mente. Você precisa que a outra pessoa fique feliz, fique satisfeita com a negociação que ela fez com você. Você precisa prezar pela satisfação das pessoas que negociam, que fazem algum tipo de transação comercial com você. Então é muito importante realmente esse primeiro passo do modo certo de agir. Você dar mais valor utilitário do que o valor monetário que a pessoa te paga. Você dar mais valor de uso naquilo que você oferece, naquilo que você leva até as pessoas, do que o valor em dinheiro que as pessoas te pagam. E eu sempre gosto de usar o exemplo do livro. O livro. Então eu tenho aqui nas minhas mãos o livro A Ciência de Ficar Rico. Então, se eu te vender esse livro por R$ 50, vamos supor que você me paga R$ 50 por esse livro. Então, você está me pagando R$ 50 em valor monetário por um produto que é o livro. E você aplica o ensinamento desse livro em sua vida e dentro de algum tempo você consegue ganhar R$ 1 milhão, porque isso é perfeitamente possível quando você aplica os ensinamentos aqui da ciência de ficar rico, você pode ganhar até mais do que isso.
Mas vamos supor que você aplica o ensinamento desse livro, que você pagou R$ 50 e você ganha R$ 1 milhão. Então, eu terei gerado para você, através dessa venda do livro, um valor utilitário muito maior do que o valor em dinheiro que você pagou pelo livro. Então, esse é só um exemplo para você entender como que funciona o primeiro passo do modo certo de agir. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é sempre isso. Então, em qualquer coisa que você for fazer, que você for vender, você precisa ter isso em mente. Então, principalmente no seu trabalho, quando você está trabalhando, você precisa ter isso em mente, que você precisa, através do seu trabalho, através daquilo que você faz, você precisa gerar mais valor à vida das pessoas do que aquilo que as pessoas estão pagando por você. Porque, infelizmente, o que acontece hoje em dia com a maioria das pessoas é que as pessoas fazem ao contrário. As pessoas procuram entregar menos e querer cobrar mais. Então, assim não funciona. Assim você não vai conseguir realmente ficar rico pelo método criativo. Porque aí você está no método competitivo. Quando você está no método competitivo, você tenta tirar das pessoas vantagem em cima das pessoas. E com isso você não vai muito longe. Você vai cair logo, logo. Mesmo que você suba no primeiro momento, mas você não vai conseguir um sucesso duradouro, você não vai conseguir um sucesso permanente quando você age pelo método competitivo. Então tenha isso em mente. Entenda o que é o método criativo e entenda o que é o método competitivo. E você precisa sempre trabalhar pelo método criativo. O método criativo você gera mais valor, você gera mais vida, você gera mais oportunidade para todos e você não prejudica ninguém. Você ajuda você mesmo, você ajuda as outras pessoas pelo método criativo. Então todos ganham. É um processo, é um método pelo qual todos ganham, todos saem beneficiados pelo método criativo. Então é pelo método criativo que você deve trabalhar. E você precisa confiar de que você será recompensado. Você precisa ter essa fé, ter essa certeza. Quando você faz um trabalho bem feito, quando você faz mais do que a sua obrigação no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas atividades profissionais ou qualquer outra atividade que você faça, então você precisa sempre agir, você sempre precisa agir da melhor maneira possível, fazendo o seu trabalho com excelência, fazendo o seu trabalho com perfeição, fazendo o seu trabalho bem feito, então realmente entregando valor naquilo que você faz. E aí você precisa confiar de que você será recompensado, mas você não precisa ficar preocupado se você vai ser recompensado ou não. Você não precisa nem pensar nisso. Você apenas precisa fazer bem feito e deixar que o universo faça a parte dele. Então não fique preocupado quando que vai vir a minha recompensa. Será que eu vou ser recompensado por esse esforço extra que eu estou fazendo aqui? Por eu estar aqui suando, por eu estar aqui me esforçando, por eu estar aqui sendo uma pessoa disciplinada. Então, não cobre nada do universo e de ninguém. Apenas espere, apenas confie de que é assim que as coisas são, de que você nunca será desamparado e a sua ação nunca será perdida quando você trabalha pelo método criativo. Então, mesmo que num primeiro momento você fracasse, mesmo que num primeiro momento você faça as coisas certas, você haja no modo certo e a coisa não funcione, mas você precisa manter a boa expectativa, você precisa manter um coração grato, você precisa manter bons sentimentos dentro de você e você precisa continuar agindo do modo certo, continuar agindo de acordo com o método criativo, porque talvez quando você faz uma ação e essa ação não funciona, essa ação não dá certo, com certeza é porque Deus tem algo maior para você, Deus tem algo melhor para você, e é por isso que você não deve reclamar, você não deve se revoltar e você não deve criticar, porque você faz uma ação bem feita e mesmo assim você não alcança o resultado esperado. Então entenda o seguinte: você nunca perde a sua ação, o seu trabalho nunca é perdido quando você trabalha pelo método criativo. Embora que muitas vezes no primeiro momento esse trabalho não dê certo, e isso é provável que aconteça, porque aí você tem que manter a boa expectativa de que algo melhor virá para você. E eu posso garantir para você de que é bem isso que acontece, porque eu confesso que isso já aconteceu algumas vezes em minha vida, quando eu entrei de cabeça, eu entrei de corpo, alma e coração em um negócio, e aquele negócio fracassou, aquele negócio não deu certo. Mas a minha resposta foi me manter
com fé, me manter com um bom sentimento em meu coração, me manter numa boa expectativa e logo um negócio melhor apareceu em minha vida. Logo eu fui premiado, eu tive a recompensa pela minha ação, pela minha atitude naquele primeiro momento que fracassou, mas eu tive na sequência, eu tive a recompensa, eu tive o resultado extraordinário que eu queria, até mais do que eu queria. Então aí eu entendi que eu estava buscando um sonho pequeno para a minha vida e que o Criador tinha um sonho maior para me dar. Então foi bem isso que aconteceu em algumas situações da minha vida. Então da mesma maneira pode acontecer com você. Porque o que acontece? Que muitas pessoas, muitas vezes elas não fazem nem a sua obrigação, elas não ocupam nem mesmo, elas não preenchem o lugar onde elas trabalham, elas não preenchem de forma adequada e ainda elas querem recompensas, elas querem promoção. Então entenda que não é assim que funciona. Então, para você agir do modo certo em relação ao seu trabalho, você tem que preencher bem o espaço onde você trabalha, você tem que fazer todas as suas atividades e ainda fazer mais do que a sua obrigação. Você precisa dar um pouquinho a mais e fazer isso com prazer, fazer isso de bom coração, fazer isso com boa vontade, fazer isso com um sentimento de gratidão em seu coração. Então esse é o modo certo de agir. Você precisa fazer no aqui e no agora. Então você não pode estar fazendo as suas atividades, você não pode estar trabalhando com a mente dividida, porque se a sua mente estiver dividida, se você estiver ali ansioso por estar em outro lugar, estar ali fazendo as suas tarefas rápido para você acabar logo, porque você quer se livrar daquilo o quanto antes, então assim você está fazendo as suas atividades com fracasso. Então, por mais penoso que seja o seu trabalho, procure fazer com a atenção plena, procure fazer de corpo, alma e coração. Procure fazer com um bom sentimento, procure fazer com um sentimento de gratidão. Então, seja grato por aquele seu trabalho, seja grato por você estar podendo fazer aquela atividade, porque com certeza milhares de pessoas dariam tudo para estar aí no lugar onde você está e para estar fazendo esse trabalho que você está fazendo. Milhares de pessoas queriam estar no seu lugar. Então, dê valor, dê valor. Mesmo que você não esteja no trabalho dos seus sonhos, que é muito comum de acontecer. Muitas pessoas estão ali porque foi o que elas conseguiram. Mas se você está num trabalho que foi o que você conseguiu, então, para você ser promovido, para você ir para um trabalho melhor, para você ir para o trabalho dos seus sonhos, então você deve primeiramente imaginar qual é o trabalho dos seus sonhos. Você precisa formar a imagem na sua mente de qual é o trabalho ideal e você precisa agir ali onde você está, fazendo o que eu estou ensinando aqui para você, agindo do modo certo. Então você começa a agir do modo certo aonde você está. Você não pode esperar para agir do modo certo no futuro, quando você estiver no trabalho dos seus sonhos, porque senão isso nunca vai acontecer. Também você não pode agir no passado, onde você já esteve. Então você só pode agir no presente, você só pode agir no aqui e no agora. E essa é a sua oportunidade, esse é o seu momento. Então comece a agir desse modo certo, porque com certeza as coisas vão começar a dar certo em sua vida. E você vai receber as recompensas, você vai receber o resultado que você deseja. Não compete a você guiar ou supervisionar o processo criativo. Tudo o que tem a fazer é conservar a imagem, ser fiel ao seu propósito e manter a fé e a gratidão. Então são 4 coisas que você deve fazer. Você precisa, primeiramente, da imagem, a imagem mental daquilo que você deseja. Você precisa da firmeza do seu propósito. Você precisa de uma fé sólida. E você precisa também da gratidão. Então, de acordo com isso, você vai agir. E assim você estará trabalhando alinhado com o método criativo. E não queira guiar, não queira supervisionar, não queira controlar a segunda parte do processo, porque a segunda parte do processo ela é feita por uma mente muito maior do que a sua, por uma inteligência superior, é feita por Deus. Então você não deve questionar, você não deve duvidar, você não deve tentar entender totalmente como que acontece a materialização do seu desejo. Mas você precisa fazer primeiramente a sua parte, que é, como eu disse, primeiramente criar, formar a imagem daquilo que você quer na tela da sua mente e manter essa imagem com um firme propósito de realizá-la, com fé,
você precisa desejar ardentemente a realização dessa imagem, desse seu objetivo. E por último, você precisa da gratidão, porque a gratidão é que vai te manter conectado com a fonte de riqueza. A gratidão é que vai te manter conectado com Deus, porque a linguagem que Deus entende é a linguagem da gratidão. Então, sem gratidão, esqueça você conseguir algo pelo método criativo. Esqueça. Então, se você é aquela pessoa que reclama, aquela pessoa vitimista, aquela pessoa que gosta de que os outros tenham pena de você, que sente prazer em se sentir injustiçado, então você não tem chances de ter sucesso pelo método criativo. Você não tem chances de aplicar em sua vida a ciência de ficar rico. Então, a ciência de ficar rico, você precisa se libertar do vitimismo. Se libertar do vitimismo. E ser uma pessoa grata, ser uma pessoa que coopera, uma pessoa solidária, uma pessoa que tem boa vontade. Então, por meio do pensamento, tudo que você deseja vem a você. E por meio da ação, você a recebe. Então, aquilo que eu falei, por meio do pensamento, as coisas vêm a você. Então, por meio do seu desejo, aquele seu pensamento carregado de desejo, você vai se conectar com a ideia, com o seu objetivo no mundo imaterial, no mundo das ideias, no mundo do pensamento, no mundo espiritual. Você vai se conectar. E por meio da sua expectativa, da sua boa expectativa, você vai atrair. Então, aquilo que você deseja vem até você, mas não vai ser entregue, preste muita atenção, não vai ser entregue em suas mãos sem a sua ação. Por isso que é muito importante você aprender e entender sobre o modo certo de agir, que é o que eu estou explicando aqui para você. Então, seja qual for a sua ação, é evidente que você deve agir no agora, como eu já falei para você. Você tem que agir no agora. Você tem que agir no agora, porque se você agir no presente, pensando no futuro, você estará agindo com a mente dividida e assim você não será eficiente, você não terá a eficácia da ação quando você age com a mente dividida. Então, entenda o seguinte, a sua mente é muito poderosa, a sua mente é uma energia que tem muita força, mas você precisa usar essa força de forma concentrada, porque se você dividir essa sua energia da sua mente, a energia dos seus pensamentos, então você perderá grande parte dessa força, grande parte desse poder. Então aplique toda a sua mente na ação presente. Aplique toda a sua mente na ação presente. Então seja a sua ação, seja ela qual for, deve ser utilizada mais em seu negócio, em seu emprego atual e deve se aplicar às pessoas e seus objetos do seu ambiente atual. Então, aquilo que eu falei para você, você tem que agir aonde você está. Comece a agir do modo certo aonde você está. Então, comece a fazer as coisas de um modo diferente. Então, não é você ir para um lugar diferente para você agir diferente. Comece a ser diferente aonde você está. Comece a agir do modo certo aonde você está, porque essa sua ação do modo certo é que vai fazer a diferença. É que vai mudar a realidade ao seu redor. Vai mudar a sua realidade. A sua ação, diferente a sua ação alinhada com a ciência de ficar rico, é que vai fazer essa mudança. Então, não tente realizar agora as tarefas de amanhã. Você terá muito tempo para isso quando o amanhã chegar. Então, não se apresse, não fique ansioso tentando fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então, evite a ansiedade. Evite a ansiedade. Tenha sempre tranquilidade. Porque para você estar no aqui e no agora, para você estar prestando atenção e para que a sua essência divina possa fluir e tomar conta de você, tomar conta das suas atitudes, então você não pode ficar pensando muito no futuro. A única coisa que você precisa do futuro é manter a imagem, manter a visão do que você quer clara e definida da sua mente. Mas você não pode ficar especulando como que será o futuro. Você não pode ficar antecipando coisas do futuro no agora, no presente, porque isso seria você dividir a sua mente, dividir a sua energia, dividir a sua força. Não tente, por meios ocultos ou místicos, agir sobre pessoas ou objetos fora do seu alcance. Isso aqui é um detalhe muito importante. Então, não se envolva com ocultismo, não se envolva com magia, não se envolva com correntes filosóficas muito ligadas à metafísica. Então, esqueça isso e faça as coisas de forma simples, faça as coisas de forma direta, faça as coisas de forma objetiva, faça as coisas de forma pontual. Então, não espere uma mudança do ambiente para você agir. Mude o ambiente por meio da sua ação. Então, se você esperar que as coisas mudem primeiro para você mudar, isso nunca vai acontecer, porque o ambiente ele é criado pelo mundo interior.
O mundo interior, o mundo dos pensamentos, o mundo das ideias, o mundo dos sentimentos, ele cria o mundo ao seu redor, ele cria o mundo material. O mundo espiritual cria o mundo material. Então, o mundo espiritual ele está dentro de você. O mundo espiritual ele está nos seus pensamentos, ele está nos seus desejos, ele está nos seus sentimentos. Então, esse mundo espiritual cria o mundo material e não o contrário, o que muita gente equivocadamente pensa e age desse modo. Você deve agir sobre o ambiente em que está agora, fazendo com que o transfiram para um lugar melhor. Então é isso que vai acontecer quando você age do modo certo. Então, se aquele lugar, se aquele trabalho que você está não é suficiente para você realizar todos os seus sonhos, você precisa continuar agindo ali do modo certo, porque no momento certo o universo vai te levar para um lugar melhor, o lugar onde você cultivou a imagem na tela da sua mente. É para aquele lugar que você vai. Então você não vai para um lugar que você não pensou, para um lugar que você não desejou. Então você vai para aquele lugar que você mentalizou, que você criou a imagem na tela da sua mente. Então, por isso que é muito importante, antes de você agir do modo certo, você precisa pensar do modo certo. Então, a ação do modo certo, ela é uma consequência do pensamento do modo certo. Porque você não pode agir do modo certo se primeiramente você não pensar do modo certo. Então, precisa ter essa sequência lógica de primeiro você pensar do modo certo, para depois você agir do modo certo. Então, volte lá na aula que eu falo sobre o modo certo de pensar, assimile totalmente esse aprendizado, esse conhecimento, para posteriormente você poder agir do modo certo. Então, não desperdice tempo sonhando ou construindo castelos no ar. Concentre-se na imagem do que você deseja e haja agora. Então, o que isso quer dizer? Muitas vezes você fica imaginando coisas fantasiosas na sua mente e você não define uma imagem. Então, aqui está o grande detalhe do modo certo de pensar. Você precisa definir uma imagem daquilo que você deseja. Então, não é você ficar pensando situações de forma vaga, de forma indefinida, de forma genérica. Então, você precisa ter uma imagem precisa, exata daquilo que você deseja. Porque isso tem poder, realmente isso tem poder. E é aí que começa a ciência de ficar rico. Então, não se prepare para fazer alguma coisa nova ou para agir de modo espetacular ou estranho como o primeiro passo para ficar rico. Então, muitas vezes você pode imaginar que para você ficar rico você precisa fazer uma coisa muito grandiosa, uma coisa muito espetacular. E não, você vai ficar rico se você começar a agir do modo certo nas pequenas coisas do seu dia a dia. Então é o modo como você faz as coisas que vai fazer a diferença de você ser uma pessoa rica ou de você ser uma pessoa pobre, de você ser uma pessoa de sucesso ou você ser uma pessoa de fracasso. É o modo como você faz as coisas. Então quando você faz do modo certo, você vai ficar rico com certeza matemática. Então não importa se você está fazendo uma coisa de pouca significância. Bob Proctor, o nosso saudoso mestre Bob Proctor, ele sempre nos dizia o seguinte: você precisa fazer as pequenas coisas de forma grandiosa. Faça pequenas coisas de forma grandiosa. Então esse é o segredo do modo certo de agir. Faça pequenas coisas do seu dia a dia de forma grandiosa. Faça com prazer, faça com gratidão, faça bem feito, faça no aqui e agora. Faça com a ideia de gerar mais valor à vida das outras pessoas. Faça com a ideia do crescimento. Faça com a ideia da prosperidade. Faça tudo e transmita essa impressão de prosperidade. Faça com o pensamento avançado. Pensamento avançado. Então, qual é o homem que avança na vida? É aquele que transmite a impressão de crescimento às outras pessoas. É aquele que age com altivez, com postura de uma pessoa de sucesso. Então você precisa ter essa postura de uma pessoa decidida, que sabe o que quer, que age com determinação. Preste muita atenção, você não precisa de motivação, porque a motivação é um fogo de palha. Você precisa de determinação, porque a determinação vem do uso da sua faculdade mental da vontade, enquanto que a motivação vem de uma emoção, uma emoção muito fraca e que logo ela se acaba. Então, a determinação é que vai te manter no caminho. A determinação. Então, quando te faltar a motivação, se segure na determinação. E a determinação, ela vem do entendimento. Ela vem do desenvolvimento das suas faculdades mentais, principalmente da sua faculdade mental da vontade. É por isso que eu vou gravar aqui uma aula falando sobre as faculdades mentais,
porque para você realmente ficar rico pelo método criativo, você precisa saber o que são as suas faculdades mentais. Mas esse é o assunto para outra aula. Aqui nós estamos falando do modo certo de agir. Mantenha a visão de estar ocupando o emprego certo, enquanto atua com fé e propósito firmes no emprego que tem agora. Então, esse realmente é o grande detalhe do modo certo de agir. É você agir aonde você está. Então, a sua visão e sua fé ativarão a força criativa e ela o trará até você. A sua ação fará com que as forças em seu ambiente caminhem para o lugar que você quer. Então, a sua ação fará com que a sua ação fará que as forças em seu ambiente caminhem para o lugar que você quer. Então, as forças criadoras do universo, elas vão te ajudar e elas vão fazer a segunda parte do processo. Então, é por isso que é muito importante você entender de que você vai fazer primeiro a sua parte. Você faz apenas a sua parte. E o universo faz a parte dele. E a parte que é feita pelo universo, você precisa confiar. Você precisa confiar. Então, antes de encerrar essa aula, eu vou fazer aqui o resumo do modo certo de agir. O resumo do modo certo de agir. Então, para você agir do modo certo, primeiro você precisa pensar do modo certo. Primeiro você precisa pensar. E você vai agir de acordo com esse pensamento correto, com esse pensamento certo. Então, você precisa dar a cada pessoa que você se relaciona, que você negocia, mais em valor do que a pessoa te paga em dinheiro, mais em valor utilitário do que a pessoa te paga. Que você precisa fazer as suas atividades com sucesso, no aqui e no agora. Fazer com gratidão, fazer com bom sentimento, fazer com atenção plena, fazer com sucesso, fazer com excelência, fazer com maestria. Então, é muito importante você fixar na sua mente que também você precisa agir aonde você está, no emprego atual que você está. Comece a agir diferente, comece a agir com sucesso, que o sucesso virá até você. Então você não precisa usar de artimanhas, você não precisa esperar o momento certo para agir. Você começa a agir agora, a partir dessa aula, você começa a agir diferente, começa a agir do modo certo. Então eu espero que você tenha entendido esse modo certo de agir e nunca se esqueça de que existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original penetra, preenche e permeia os interespaços do universo. Então pense nessa frase, que é a matriz divina. Então a matriz divina é essa substância que permeia, que penetra e que preenche todos os espaços do universo. Então guarde isso na sua mente. E um pensamento nessa substância produz a coisa imaginada por ele, produz a coisa imaginada pelo pensamento. O ser humano, você pode formar coisas em seu pensamento, pode formar a imagem do que você deseja em seu pensamento, e ao imprimir esse seu pensamento na substância sem forma do universo ou na matriz divina, você pode fazer com que seja criado a coisa na qual pensou. Então, a matriz divina ela pode criar aquilo que você visualiza a imagem na tela da sua mente, a partir do momento que ela recebe essa imagem através do seu desejo, através do seu sentimento. Então, quando você cria a imagem do que você quer e você deseja intensamente a realização dessa imagem, a matriz divina vai acolher, vai receber essa sua imagem e vai começar a movimentar as forças criativas do universo para que esse seu objetivo seja realizado. Entendido? Eu vou encerrar a aula por aqui e te espero na próxima aula. Um abraço e até lá.